Estamos aqui mais um dia para estar falando sobre o estado de presença, as ferramentas que a gente pode usar para estar mais presente, né? Então, é uma ferramenta que pode te auxiliar muito durante o teu dia. É simples, é fácil, é profunda, né? Então, é bem interessante aprender sobre essa ferramenta. O conceito da presença é um conceito antigo, tem 20, 30 anos, mas ela foi realmente divulgada através do Mindfulness, né? O princípio do Mindfulness que eu trouxe, eu me formei nisso e trouxe esse conceito para cá e vou acrescentando ferramentas, né? O princípio do Mindfulness é você entrar no seu sexto sentido, na sua neurocepção, no seu sensorial. Não é no mental, não é no emocional, é no sensorial. E o que é o sensorial? É quente, frio, aperta, pesa, pressiona, dói, leveza, fluidez, contração, todas as sensações. Isso é o sensorial. Quando você vai para essa dimensão, você muda o teu lugar no sistema nervoso e ele tende a sair do simpático, né? E fluir através do sensorial e não dos pensamentos, de uma narrativa que você vai querer entender, interpretar, julgar o que é certo, o que é errado. Então você vai para uma outra dimensão, que é a cognitiva, ou você vai para as emoções, o medo, a tristeza, a solidão. Então você mergulha na tua emoção e aí você muda a tua sintonia, né? A presença, ela tem como conceito fundamental você está aonde a sua atenção está. Então, se você está mergulhada num episódio, numa sensação, num momento, numa sintonia de amargura, você se torna uma amargura. Você pensa em amargura, você sente e o teu corpo reage a essa amargura. Assim como o medo, assim como a depressão, assim como a alegria, assim como a leveza, né? Então, se você mergulha num conteúdo e se você vai tentar buscar a origem daquilo, vai interpretar aquilo, ou vai julgar aquilo, você vai entrando na sintonia da onde você está focado. E o corpo vai reagindo àquela sintonia. Fazemos isso o dia inteiro. Esse é o mecanismo mental e emocional da psique. Ela se movimenta assim, né? Então, você, além dos acontecimentos do momento que está acontecendo aqui agora e como isso está me influenciando, isso que está acontecendo está me influenciando pode ativar memórias similares do mesmo conteúdo. E aí eu trago um inconsciente para este presente, ok? E aí você sai do presente, sai da presença e vai viver o que a memória está carregando. Esse é o nosso mecanismo, por isso a nossa fragilidade psíquica. Quer dizer, nesse segundo você está aqui presente comigo, prestando atenção no que eu estou te falando, tentando assimilar esses conteúdos, mas imediatamente, se eu colocar uma emoção aqui, tá? Você pode viajar naquela sintonia, ativar algo que tem a ver com a sintonia da emoção que eu trouxe. E aí você entra, mergulha e vai.
e saiu da presença. Então, se tem alguém conversando com você ou numa situação que você está vivendo com alguém, essa pessoa tem um comportamento que você tem uma referência interna familiar, infantil, similar ao comportamento que essa pessoa está tendo com você, você inconscientemente, automaticamente, você corre o risco de ir para a tua memória infantil com quem você tinha similaridade desse comportamento. Para onde você vai é o teu primário. E aí você passa a reagir no seu presente como você reagia na sua infância, ou como está registrado dentro de você aquela situação quando você era criança que você tinha que se submeter. E assim a gente perde a presença. E aí você se torna reativo, ok? Você vai reagindo a quem está na sua frente de uma forma infantil, sem menos ter consciência disso, ok? É assim que a gente funciona o dia inteiro. Então, chega alguém, esse alguém tem uma postura, tem um comportamento, tem uma intenção, tem uma essa forma chega em você, você começa a lidar com esta forma. Se você tem similaridade de conteúdo com aquela forma, dificilmente você não entra no teu inconsciente, nessa memória, nessa identidade infantil que tinha que lidar com essa memória. Em segundos, você está reagindo como uma criança. Como a criança que você foi. A criança que você tinha que reagir daquele jeito. Então, esta memória, que é um programa instalado em você, faz você sentir, pensar e agir de uma forma infantil. Perdemos a presença. Ok? Perdeu. Aí você perdeu o teu estar aqui agora, né? E se essa memória te deixava fragilizada, você fica insegura. Se te deixava agressiva, se te deixava deprimida, se te deixava alegre, então a gente vai se transformando nas memórias inconscientes que vão sendo ativadas durante o nosso dia. Essa é a nossa fragilidade, né? E tem pessoas que elas vivem no inconsciente, nas memórias, reagindo, são pessoas reativas, né? E que vão se desregulando emocionalmente durante o dia. Todos fazemos isso, ok? Humanidade faz isso. É assim que a gente funciona. O autoconhecimento faz você entender para onde você vai. Você, no seu processo terapêutico, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, falar, aqui, ó, era assim, costumava acontecer isso, tinha aquela pessoa, eu ia para lá e me sentia assim, assado, tá. Isso te devolve a consciência, né? E aí você pode fazer algo com o que está acontecendo aqui agora no presente. E é aí que entra a ferramenta da presença. Então, me dei conta, vem aquela pessoa de novo do meu trabalho, do meu convívio social, da minha família, o meu parceiro, minha parceira, meus filhos, meus pais, alguém manda uma mensagem no WhatsApp, quer dizer, alguém do teu circuito, aquela pessoa está vindo de novo com aquele modelo de comunicação, aquele modelo de expressão, aquele modelo de postura, né? E aquela postura te remete para um determinado lugar que você carrega, né? Como que você pode se, com consciência, lógico, com a presença no sentido de está acontecendo de novo. Daqui a pouquinho eu vou estar lá naquele lugar e eu vou estar me sentindo azul, verde, amarelo. Eu vou para aquele lugar, eu vou me sentir daquele jeito, eu vou pensar daquele jeito e o meu corpo vai reagir daquela mesma forma.
É aqui que entra a ferramenta da presença. Ela pode te ajudar você a não mergulhar nesta memória e se perder o dia inteiro ou dias, tá? Ou ela pode ela pode te ajudar você a resgatar o teu momento presente, a tua consciência, a tua razão, o seu racional. Então, é uma ferramenta muito importante e poderosa durante o nosso dia a dia, ok? Então, eu estou diante de alguém. Esse final de semana eu dei aula sobre abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, né? Nos anos 60, 70 e 80, a educação dos pais era baseada no autoritarismo, na dívida, numa agressividade do castigo. Então nós somos programados a obedecer, senão imediatamente vinha um castigo. E o meu pai e a minha mãe não são ruins por isso. Isso era cultura, isso era o certo, isso era o que tinha que ser feito para nos salvar do comunismo, ok? Então, eu tenho 65 anos, nasci em 60, portanto, eu cresci dentro da ditadura e da educação ditatorial, né? E o resultado disso ou obedece ou tem castigo, né? Então, todos nós, e até os anos 90 isso começou a mudar, mas até os 80 e poucos isso funcionava desse jeito. Então, todos nós temos um programa que, se vem alguém autoritário, a gente imediatamente entra ali. Algumas pessoas têm a sorte de não, mas, em geral, era a cultura, era o certo, era o que tinha que se ensinar, era o que tinha que se fazer, né? Então, esse final de semana eu dei uma aula sobre isso, né? E o ponto é, quando vem alguém querer te dominar, quando vem alguém autoritário, quando vem alguém te intimidar, o que acontece com você? Para onde o teu corpo vai? O que começa a surgir? Pensamentos e emoções. Você vai se encolhendo. 2 semanas atrás, num exercício com a guerra, eu fiz aqui um exercício de presença em relação ao medo, que você vai se encolhendo. Vai lá e assiste. É bem potente e bem poderoso, tá? Semana passada eu fiz com a força do feminino, né? E hoje eu estou fazendo aqui com os intimidadores, né? Voltando um pouco a 2 semanas atrás e o final de semana que eu trabalhei os abusadores. Então, um abusador não precisa ser um abuso sexual, é uma intimidação que você se programou para se encolher, porque senão tinha castigo, né? E isso é cultural, isso era assim que funcionava. Então, se vem alguém do seu presente, do seu contexto, que tem uma postura intimidadora, e essa pessoa está chegando perto de você, o que começa a acontecer no teu corpo? Constrói aí na sua frente. Constrói essa pessoa chegando. E veja o que vai acontecendo com você na cadeira. Veja como você vai se encolhendo na cadeira. De que forma você vai ficando. Qual é o seu tamanho. Tem algum tipo de encolhimento? Tem algum tipo de tensão? Tem algum tipo de desregulação emocional? O seu estômago, a sua respiração.
os seus ombros. Você vai entrando em estado de suspensão. O que vai vir? O que eu posso esperar daqui? É o que vem sempre? Será que vai ser a mesma coisa hoje? Então, você entra num estado e a sua atenção sai do teu neocórtex, sai da sua razão e começa a se sintonizar no estado que o seu corpo vai entrando, ok? E aí o teu foco fica em como é que eu vou lidar com essa pessoa. E aí você para de raciocinar, você para de se colocar, você se coloca, chega, para, não quero, não gosto, não preciso, não mereço, tudo isso some e fica o encolhimento. Então, uma postura que você faça diferente já intimida o intimidador. Ele já percebe que você não entrou no programa infantil de ter que obedecer, senão vai ter castigo, ok? Então, a tua razão que vai para a tua infância e, portanto, ela desliga, você vai para o estado de ameaça, quando você entra nisso, o corpo vai junto. Essa é a profundidade e o valor da ferramenta da presença. A importância que isso tem, ok? Então, vamos lá. Tem essa pessoa chegando, essa pessoa te encolhe, você tem uma história com ela. Mas ela também te lembra alguém da sua família, da sua infância. E por isso que ela tem tanto poder sobre você. Porque você, por trás, aqui atrás, tem a justa razão pelo qual você se encolhe. Porque tem um programa, porque era uma questão de sobrevivência na infância. Então tem todo um repertório por trás, a mochila que você carrega a respeito disso, que faz você se encolher por uma pessoa do seu trabalho, do seu convívio, pode ser até um funcionário que você está pagando para te servir. Ok? Ele tem uma postura parecida, a gente perde a presença, a gente perde a razão. A gente perde e vai lá para trás e se transforma. Ok, essa pessoa está chegando, vamos lá para o exercício. Isso tudo vai acontecendo inconscientemente, automaticamente. E quando eu me dou conta, eu já estou encolhida. Eu já perdi a minha agressividade saudável e a minha dignidade. E eu já estou introvertida. E já estou me excluindo do processo. Porque deixa quieto, mexe pouco, porque vai piorar. Pode ficar bem pior do que tá, só nesse começo. Então, eu evito. Eu saio de fininho. Eu me ausento. Fica só o corpo. Eu vou saindo. Ok? E aí, a presença tem a função de me resgatar e resgatar a minha razão para que eu possa lidar com o que vem. Então, vamos lá. Que tamanho você está na cadeira quando essa pessoa está na sua frente? Para onde você foi na cadeira? Qual a tua condição na cadeira diante dessa pessoa? Vai lá pro teu cóccix. No cóccix. Aprofunda um pouco o glúteo na cadeira, faz um pouco de pressão lá no teu cóccix. Pressiona um pouquinho, porque a energia desce para as pernas e sobe pelo tronco, vindo do quadril, né? Então, pressiona o teu cóccix e começa a contrair o glúteo.
Percebe o que vai acontecendo no corpo?